Salve galera do canal Prisioneiro 84901, Nenê na voz mais uma vez e ultrapassando o 4K. Quero agradecer a todos, pedir licença para chegar novamente em vossas casas, em vossos particulares. Tamo junto, rapaziada. Também quero agradecer aí também aí alguns que estão contribuindo para a festa da Páscoa do Dia das Crianças. Espero que a gente consiga alcançar a nossa meta, porque nós ali vamos tentar assistir pelo menos umas 500 a 700 crianças. E estamos na luta, né? Até o dia 16/4, estamos angariando esses recursos para comprar chocolate, para fazer, né, uma Páscoa mais tranquila, né? Saidinha já foi. E para quem acompanha os números, sabe que de todos, nem 5% desses egressos que tinham seus direitos de sair não voltaram. Então a grande maioria voltou. E se voltou é porque pensa em se ressocializar. Claro que nem todos, né? Condições diferentes, né? Mas vamos torcer para que eles pensem em se ressocializar sim, porque isso com certeza irá diminuir a violência. Bom, hoje eu vim aqui para responder uma pergunta de um inscrito que vários outros foram lá e deram like, então, porque muitos querem escutar, né? Como foi um pouco da minha infância e como e por que eu entrei no crime. É legal dar um vídeo, até que, para mim, até que não é muito emocionante, perto de muitos relatos que eu já escutei, né? Das pessoas que eu trouxe em meu programa, não nesse, mas no programa Ressocializando, né? Pela Rádio Resistência. Mas é legal que nós conseguimos entender que existe N motivos para uma pessoa adentrar ao crime. Não justifica, né, para muitos, mas para muitos é o que tem. Então vamos lá. Eu sempre fui um moleque, um adolescente de boa. Para vocês verem, né? Fiquei preso todo esse tempo, mas eu nunca passei numa Fundação Casa. Nunca entrei numa Fundação Casa. Eu acho que eu vou começar falando sobre o meu irmão, né? Eu tinha um irmão que hoje ele é falecido, ele foi morto pela polícia militar, né? E ele era para mim um tudo, pois eu já não tinha mais pai, eu o perdi, eu tinha 15 para 16 anos. E ele para mim era o cara que eu arrumava confusão. Onde eu arrumava confusão, eu era bunda mole, de que me pareça. Então eu arrumava umas confusão, aí que eu via que eu não aguentava, eu ia lá, Mauro, o nome do meu irmão era Mauro, que é o nome do meu filho que eu homenageei com esse nome. Mauro, fulano quer me bater. Puta, o cara vinha aqui, e o neguinho brigava pra caramba, o cara não era brinquedo, né? Eu era aqui da região mesmo, aqui, Zona Leste, morava nessa casa que hoje estou. É meio dificultoso eu contar essa história porque vocês vão entendendo de acordo com o relato. E ele, pra mim, era tudo, cara. Pra mim ele era tudo, pra mim ele era o cara. Ele, na época, isso nós estamos colocando em 82, 83, ele era datilógrafo. E datilógrafo monstro. O datilógrafo naquela época era que nem um TI de ponta hoje. Então ele tinha um trabalho bom, ganhava bem pra caramba, ele trampava numa transportadora na Zona Norte, a Transportes Della Volpe, era uma das maiores transportadoras de São Paulo na época. Ele trabalhava lá, né, tinha um trabalho bom pra caramba, ganhava bem. Mas gostava da droga, fumava baseado, não gostava de tirar, só fumava o baseado e gostava de dar um gole, era droga, né? Aí teve uma época que ele ficou desempregado.
Aí ficou desempregado e se envolveu, né, com crime, né? Ele não era assaltante, ladrão, não. Isso ele não era, se fosse eu falaria aqui. Mas se envolveu, né, fumando maconha, andando. Na época não tinha o shopping Aricanduva aqui, ia lá pro morro, fumar maconha. Se envolveu com uma par de sem futuro, porque para mim aqueles caras não eram malandro. Claro que não generalizo todos, mas a maioria não era. A maioria não era, pelo menos pelo que eu conheci de malandragem, né? Poucos, 2, 3 só, o resto era pé de breque. E ele se envolveu com esses caras. Aí, né, muita confusão aqui, confusão lá, né? Teve uma confusão, tomou uma facada, aí quase matou o cara também. Aí voltou pro trabalho, vieram buscar ele no trabalho porque ele era um funcionário de ponta e vieram buscar ele no trabalho. Voltou a trabalhar, ganhava bem pra caramba. E num belo dia, cara, nós estávamos aqui na esquina, ele estava muito louco, ele andava armado. Naquela época ele tinha, era um 32 na época que ele tinha, eu lembro até hoje. Aí estávamos ali na esquina, ele chegou e falou assim pra mim, ei, vamos dar um peão? Com conotação de vamos roubar, era essa conotação. Aí eu olhei pra ele e falei, ele tava muito louco, né, de cachaça. Falei, não, vou nada, mano, vamos pra casa. Ele, não, eu vou no peão. Eu falei assim, eu não vou. Mas eu pensei em não ir, porque eu falei, sozinho ele não vai, ele vai descer até ali embaixo e vai voltar. Pensei nisso, né? E vim pra casa. Então cheguei aqui, cheguei no nosso quarto, sentei, que nós tínhamos nosso quarto em casa. Deitei e dormi, pensando que ele... não, houve um fato. Eu vim pra casa, voltei lá na esquina, e lá na esquina eu vi um cara vindo lá embaixo, naquele escuro assim. Aí eu falei assim, ele tá voltando, já era. Então vim mais rápido, né, pra ele não ver que eu tava de olho, né. Entrei em casa, tirei a roupa do jeito que eu deitei e eu dormi. E no outro dia tive a notícia que ele havia sido morto. Contaram que ele foi assaltar um táxi, subiu andando, porque viram ele subindo andando. Aí a viatura veio, do jeito que a viatura chegou atirando nele. Ele caiu no chão, os caras deram mais um tiro nele. Então deram 2 tiros que pegou na cabeça. Então já chegaram atirando, deram um tiro na cabeça, conforme ele caiu, deram outro. Isso segundo algumas pessoas que viram, né? Teve um cara que viu que até se jogou no chão porque pensou que os caras iam matar ele e que conhecia ele, né? E a alegação da polícia foi que ele havia feito um assalto nesse motorista de táxi e foi morto. Aquilo me abalou, aquilo tirou toda a minha estrutura. Até o momento eu era um cara de quebrada, não gostava de droga muito, não bebia, não me dava bem com droga e nem com bebida. Eu já havia tentado fumar o baseado, não conseguia. Havia tentado dar um gole e também não conseguia, né? E eu, assim, mesmo a gente sendo pobre, sendo preto, periférico, nós não tínhamos as condições boas. Meu pai, ele era polícia. Meu pai ele era polícia. Só que meu pai, na época, ele era investigador, porque ele trabalhou na Secretaria de Águas e Esgoto, e da Secretaria de Águas e Esgoto passaram ele para a Secretaria de Segurança Pública. Sem ele querer, sem nada. Era assim que funcionava antigamente. Então ele era polícia, mas não a polícia que entrou através, que nem temos hoje em dia, né? E só que ele morreu também de infarto, né? Deu um gole nos vinhos, acabou tendo um infarto e faleceu novo pra caramba. Ele tinha 34 anos de idade, aproximadamente, né? Quando ele faleceu, eu tinha 9 anos de idade, meu pai. E então o meu irmão preencheu esse vazio, né? Porque tudo era meu irmão, mais velho, né? Ele era 2 anos mais velho que eu, pouca coisa, porém, né? O respeito, era um cara que era bom na escola, era um cara que tinha várias namoradas, um cara que brigava bem pra caramba. Então eu admirava de todas as maneiras. Então quando ele veio a ser assassinado, eu perdi meu chão. E aí eu comecei a dar um trabalho. Comecei a pequenos furtos, na época eu tinha 17 anos, 16 anos, né? Porque ele morreu, eu tinha 16 anos. Comecei eu era função, né? Tomava tênis, tomava jaca, arrumava confusão. Aí começou. Aí daqui a pouco já começamos a fazer uns furtos. Aí daqui a pouco começamos a fazer umas saidinhas, né? E comecei a entrar no crime, né? Eu pensava o seguinte, eu me revoltei, eu pensava o seguinte, eu falava, porra,
Se ele errou ou ele não errou, ele tinha que ser preso, ele não tinha que ser assassinado. Tinha que ser preso, não morto. É isso que eu pensava, e isso me revoltou. Isso fez com que eu entrasse no crime, né? Aí eu, numa saidinha aqui embaixo, perto de onde que eu morava, eu fui preso. Fiquei 7 meses no distrito, 41, saí e insisti no crime. Mas eu não sei, eu no crime eu não gostava de me envolver com muitos caras. Não gostava, tinha algumas coisas que eu via que eu já não gostava muito, né? Droga, eu comecei a cheirar, né? Comecei a fumar o baseado, só que tudo limitado. Eu não conseguia cheirar demais, não conseguia fumar demais, não conseguia beber demais. Aí chegava uma hora que batia em mim e falava, meu, já era. Foi quando um amigo meu, ele foi parar na casa de detenção por um assalto que ele fez, amigo de infância também, e quando ele saiu, nós planejamos o BO que eu fui preso, que foi um sequestro seguido de extorsão. O sequestro, em primeiro momento, ele foi bem sucedido, pegamos dinheiro, tudo, estávamos gastando, quando menos esperamos, a casa caiu, todo mundo para no DEPATRI, no DEIC, né, na época. Fomos presos, né, e aí começou a minha saga, a minha rotina de cadeia, né. Foi quando eu fui parar do DEIC, rapidamente, pelo BO que nós estava, deu muita repercussão, mídia, né. Foi o primeiro sequestro em São Paulo, já falei isso aqui, nego, duvidou, mas foi na época mesmo. Foi um BO que teve muita atenção da mídia, e não estou falando isso porque eu me vangloreio disso, não, né? Nem um pouco. E isso me levou diretamente para a casa de detenção de São Paulo. Não fui para lugar nenhum. Fiquei quase um mês no DEIC, os caras apanhando pra caramba, os caras tentando empurrar um monte de BO em mim, mas eu não assinei. Mesmo assim, me mandaram com 3 homicídios e o sequestro. Só que eu acabei ganhando, e o homicídio, por incrível que pareça, não fui eu que cometi. Eu sabia quem havia cometido o crime, porém eu já estava preso no sequestro. Eu estava crente que eu ia ganhar, porque os caras mataram essa pessoa dentro de uma padaria, o dono da padaria. Todo mundo viu, um monte de gente viu. Mas, né, ao contrário do que nós pensamos, nós fomos condenados. É estranho quando eu penso nisso, porque para vocês verem, ele morava aqui na frente da minha casa. O filho dele mora aqui. Hoje eu converso com a filha dele que ela sabe que não fui eu. Só que eu não podia denunciar os caras, nem falar, porque eu estava caguetando. Né? E eu preso já, estava envolvido no crime, não havia essas possibilidades. Então eu acreditei que eu seria absolvido. Eu falei, vou ser absolvido, não fui eu. As pessoas viram. Não, mas ao contrário, eu fui condenado. Fui condenado a 17 anos. Né? Eu falei, caramba, mas fui condenado no BO que não fiz. Eu já estava preso, eu falei, a gente não vai sair tão já mesmo, porque tinha mais 3 que eu também não tinha feito. Porém, empurraram em mim, só que esses daí eu ganhei. Né? Porque teve um que me chamaram, que eu dei até risada, porque eu falei pro cara, mas eu estava preso, como que eu matei esse cara? Aí o cara olhou e falou, você estava preso? Tá? Então você mandou. Eu falei, mas como que eu mandei? Puta, sabe? Tipo, mano, vai segurando que é de graça. Mas Deus é bom, né? Deus fez com que eu ganhasse. E se Deus não fez eu ganhar esse outro, é porque eu tinha que passar por aquilo. Eu tinha que passar por tudo isso que eu passei, né? E essa foi minha saga. Eu até que, se minha mãe, ela tivesse aqui hoje, e ela fosse falar, ela ia falar, poxa, esse é um filho que não me deu trabalho nenhum. Porque eu não era um cara, se entregado assim, mal criado. Eu não era um cara, sei lá, eu não sei. Depois eu consegui entender por que eu entrei no crime. Porque quando eu parei com o crime, para mim parar com o crime, eu tinha que entender o porquê que eu entrei no crime. E eu cheguei à conclusão que eu entrei por revolta. Eu tentei provar que a pessoa no crime, ela não precisava de ser morta. Mas tá aí que tá, né? Ela não precisava de ser morta, porém foi presa.
Então, pô, se eu já tinha... Aí foi quando eu pensei, eu falei, pô, mas se eu já fui preso, agora falta o quê? Morrer. E eu não quero morrer. Então foi mais uma gota naquele copo que eu falo, que foi enchendo de gota em gota para dar um nível total e eu parar com o crime. Né? Mas eu pensava assim, eu falava aqui, porque quando eu estava no crime, eu não sei, eu nunca me empolguei. Droga, eu parei de usar droga quando eu fui preso, em 90, depois do massacre na cadeia de detenção, eu fui para a penitenciária do estado, eu parei de usar droga. Parei em 93, nunca mais usei droga, nunca mais fumei cigarro. Quer dizer, praticamente, se ali eu estava tirando 3 anos, eu tirei 13 anos de cadeia sem usar droga e sem fumar cigarro. Porque não eram coisas que eu gostava, que eu fazia, certo? E porque a droga, a gente querendo ou não, ela tem um papel muito importante, você tá ligado, no afundamento do indivíduo no crime, meu. Então eu, sei lá, eu sempre fui resistente a usar droga. Sou até hoje, eu não acho que é bom, né? Isso, mesmo as pessoas falando de liberação, falando de fumar o baseadinho no social, eu sou meio resistente a esses pensamentos, já fiz vários debates e eu não concordo. Também eu estava preso, eu não criticava cada um, cada um, porque eu acho que as consequências vão aparecendo para cada um. Eu não preciso de julgar. Ah, tá errado, não preciso de fazer nada disso. As consequências vão aparecer para ele e é ele que vai arcar com essas consequências. Então, para mim, fazer o quê? Você quer fazer, faça, cara. E eu penso até hoje em muitas situações assim também, né? Desse jeito. Então, esse foi o motivo, né? Eu gostava de curtir baile, né? Chique Show, Zimbabue, né? Os bailes da Zona Leste aqui, puta, Cachimbo de Prata, Neon Clube, né? Corintinha, né? São Miguel, Terraço, as festas, Palmeiras, eram as festas que eu curtia, estudava, só que eu cheguei a estudar, né? Mas nessa época eu era um aluno de ponta. Teve uma época que eu estudei no Najib Bizar, eu era um aluno de ponta, mas eu era muito bagunceiro, né? Aí comecei a fazer bagunça, já era, fui convidado a sair, vim para outra escola, aí chegou lá, nós foi cheirar um thinner na escola, cara, coisa de moleque, né? E o cara caiu lá atrás de mim, cheirando, e começou a falar meu nome. Aí a polícia começou a ir atrás de mim na escola, eu não fui mais na escola. Claro que se eles quisessem vir na minha casa, eles tinham endereço e tudo, né? Mas eu peguei e não fui mais para a escola, fiquei com medo, falei, os caras vão me matar, mano. Não vou. Já tinha passado por várias situações, eu era um cara que toda hora, eu era o famoso breque de rota, né? Então toda hora eu era parado, toda hora os caras me enquadravam, me levavam para o distrito, chegava lá, me soltava, porque não tinha nada, eu era menor na época, mas eu toda hora estava indo para o distrito, mas sem dar os problemas, não tinha problema, não estava, né, roubando para os caras falar, mas essa foi a minha infância, minha ingressão no crime, sem muita emoção, sem muito falar que eu fiz ou deixei de fazer, né? Era mais aquelas situações do jovem, né? Ah, vamos tomar um tênis, ó, vamos pra festa lá. Aí ia com a minha quadrilhinha, com meus amigos, arrumava confusão, né? Bagunça pra lá e bagunça pra cá, mas não era inserido no crime, de fato. O que me empurrou mesmo pro crime foi o fato do meu irmão ter sido morto. Isso me revoltou e isso me motivou a entrar e falar, peraí, eu não vou ser morto, mas fui preso. Aí depois que eu vi que faltava ser morto, eu falei, opa, não tô podendo, né? E hoje trago essas histórias aí para vocês aí. Espero que isso daí, né, preencha a parte aí da pergunta aí que me fizeram. Prisioneiro 84901, pede mais um like para vocês, né? Porque isso fortalece. Os comentários também, eu gosto muito dos comentários, porque os comentários vocês verem que faz com que a gente relembre algumas situações e traga essa resposta para vocês. Então, Prisioneiro 84901, mandando um salve para todos aí. E muito obrigado aí pela visão, pela audiência de vocês e o compartilhamento. Tamo junto.